Olá, Prefeitura de Lajeado entrega escritura para 29 famílias de 4 bairros. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. O não acionamento do freio de mão de um Astra teria ocasionado um acidente com um ônibus de transporte coletivo de Lajeado. O caso aconteceu por volta das 11 horas da manhã desta terça-feira na rua Júlio de Castilhos, em frente à Praça da Matriz, no centro. De acordo com os fiscais do Departamento de Trânsito, o motorista deixou o veículo estacionado sem acionar o freio de mão e o carro se deslocou para trás, momento em que o coletivo colidiu em sua traseira. Com o impacto, a traseira do Astra ficou bastante danificada. Ninguém ficou ferido e o trânsito não foi obstruído. E 2 pessoas ficaram feridas em um atropelamento de um pedestre por uma moto nesta terça-feira por volta das 6h15 da manhã na ERS 130. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar de Cruzeiro do Sul, a moto Honda CG, placa de Arroio do Meio, atingiu um pedestre que atravessava a rodovia no quilômetro 72, quando seguia no sentido Lajeado-Arroio do Meio. O condutor da moto e o pedestre foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para atendimento hospitalar. E um rapaz de 16 anos foi atropelado por um automóvel nesta segunda-feira por volta das 5h30 da tarde na estrada São José, no bairro Lambari. Segundo o Corpo de Bombeiros de Encantado, Marco Antônio de Agostini conduzia uma bicicleta quando foi atingido por um Gol branco. Ele foi conduzido pelo SAMU para atendimento hospitalar com suspeita de fratura no fêmur e escoriações. E 2 atropelamentos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros de Estrela entre a noite de segunda-feira e o início da manhã desta terça-feira. O primeiro caso aconteceu na Avenida Rio Branco, no bairro Oriental, por volta das 7h30 da noite. Uma mulher seguia pela avenida quando foi atingida por um carro. E o segundo atropelamento aconteceu nesta manhã por volta das 7 horas. 2 adolescentes de 15 anos foram atingidas por um veículo na rua Coronel Missner. Em ambos, segundo os bombeiros, as vítimas foram levadas para atendimento no Hospital Estrela com lesões leves. E 2 acidentes de trânsito foram registrados em Arroio do Meio em cerca de 2 horas entre o fim da tarde e o início da noite da segunda-feira. O primeiro deles ocorreu às 4h20 da tarde na IRS 130. Segundo o grupo rodoviário da Brigada Militar de Encantado, que atendeu aos 2 casos, houve uma colisão traseira entre uma caminhonete Hyundai de Arroio do Meio e um caminhão Mercedes-Benz de Encantado conduzido por um homem de 58 anos. O acidente ocorreu no quilômetro 79 da rodovia, próximo à ponte sobre o Arroio Grande, e ambos os veículos seguiam no sentido Lajeado-Encantado. O motorista da caminhonete, de 19 anos, sofreu lesões leves e foi encaminhado para atendimento no Hospital de Arroio do Meio. O segundo acidente envolveu uma moto e um carro no bairro Bela Vista às 6h30 da tarde. Conforme policiamento rodoviário, a colisão na VRS 811 foi entre uma moto Honda que seguia no sentido bairro Bela Vista Centro e um Fox que seguia de Arroio do Meio para Travesseiro. Os condutores da moto e do carro, de 18 e 50 anos respectivamente, não se feriram. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Lucian. Quando se fala em reforma política no Brasil, e isso já se fala há décadas, o cidadão comum imagina que se esteja falando de fazer leis que eliminem os absurdos que se observam no dia a dia da administração pública, ou seja, nos governos federal, estaduais e municipais, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Senado, no judiciário e por aí afora. Mais uma vez, essa falsa ideia de reforma está sendo vendida à população, que pode ir tirando seu cavalinho da chuva porque nada de prático, nada de substancial vai ser mudado. As únicas ameaças de mudanças pretendiam unificar as eleições, aumentar os mandatos de 4 para 5 anos e acabar com a reeleição. Além de eu achar que não serão aprovadas, essas medidas não mudam, não reformam nada, porque tudo isso já foi assim antes e nada mudou, nada melhorou. Não seria desta vez. Reforma tem que reformar e não maquiar, tem que mudar e não retornar. Precisaria de muito tempo para falar disso tudo, mas podemos começar pelas câmaras de vereadores, que é onde se gera, onde se fabrica os políticos.
Eu acho que o cidadão, para ser eleito, precisaria fazer um curso básico preparatório, como em qualquer outra profissão de técnico em qualquer coisa, para depois ser submetido a um concurso e só depois a eleição. E certamente o mais importante, o exame da vida pregressa do indivíduo, se possível, acompanhado de um minucioso diagnóstico psicológico e psiquiátrico, que pudesse constatar com segurança a índole do candidato, a exemplo do que se faz em alguns concursos públicos e em muitas empresas privadas, através de seus competentes departamentos de recursos humanos. Quem sabe não se precisaria, nessa visão de futuro, tanto assessor parlamentar, tanto técnico para fazer essas coisas, que o vereador deveria ter o mínimo domínio da técnica para fazer. Deveria se repensar também os proventos ou na forma de indenização deste serviço público. Eu sempre fui a favor do aumento de cadeiras nas câmaras, contanto que revista ou eliminada a remuneração, ou seja, os salários desses representantes. Ou seja, mais gente opinando, contribuindo com menos despesa. Uma espécie de conselho municipal único, formados por representantes estratificados da sociedade, da comunidade, escolhidos de forma imune a fraudes, a compra de votos e que lá chegariam não por interesses financeiros ou corporativos, mas sim pelo interesse e pelo bem coletivo. Quem sabe aí formaríamos políticos especialistas em legislação, em administração, em gestão, e não em politicagens, conchavos, negociatas, que mais se preocupam em eleição e reeleição do que nos reais anseios da população. Em políticos que fizessem honrar seus discursos e promessas e não se lembrassem do eleitor só 2 meses a cada 4 anos. Quem sabe não precisaríamos mais estar investigando e processando criminalmente integrantes dos mais altos postos políticos da nação, ou vendo envolvidos em atividades suspeitas os membros, pasmem, dos tribunais de contas, que deveriam ser pessoas de ilibada conduta ética e moral, pois são os responsáveis exatamente para controlar e evitar as falcatruas dos outros. Há pouco tempo tivemos casos aqui no nosso TCE. Agora, o presidente e outro ministro do Tribunal de Contas da União são suspeitos de receber ou ter familiares que receberam ou intermediaram propinas. Temos presidentes que precisam ser blindados para não serem atingidos pelas investigações. Temos ex-presidente, o famoso caçador de Marajás, caçado por falcatruas, que está de novo envolvido em confusão, diga-se milionária. Temos ex-presidente que está fazendo de tudo para continuar dizendo que não sabia de nada, mas que está sendo investigado no exterior por suposto favorecimento a empreiteiras brasileiras que realizaram obras com o dinheiro do nosso BNDES nos outros países. Normalmente em países governados por companheiros de ideologia. Voltando à não reforma política, temos que acabar com a malandragem dos candidatos puxadores de voto. Quem não se lembra do famoso e finado deputado Enéas, do Tiririca, do Zambiase, da bonequinha Manuela Dávila, que com as votações absurdas que fazem, levam de carona meia dúzia ou às vezes dúzias de candidatos absolutamente desconhecidos, quiçá muitos despreparados, às nossas casas legislativas. Temos que acabar também com a sistemática perversa do suplente de senador, normalmente um ilustre desconhecido, parente ou apadrinhado dos senadores titulares, que normalmente ocupam em média 1/5 das cadeiras do Senado. Isso é um absurdo que tem que acabar. Mas para que isso tudo cesse, ou ao menos parte disso mude, tem que querer mudar, tem que querer abrir mão de privilégios, coisa que é muito difícil no nosso país. Nem funcionário público quer, nem aposentado quer, empregado nenhum quer, nem filho da gente quer. A diferença é que esses últimos não podem fazer as leis para mudar isso. Os outros podem, mas não querem. Até a próxima. Na sessão legislativa realizada terça-feira, o presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Eduardo Ranzi, do PMDB, encaminhou o projeto de lei ao Poder Executivo para que este o apresente, a fim de não incorrer em vício de iniciativa, já que algumas matérias deste teor não podem ser apresentadas por membros do Legislativo. O projeto de lei determina que os serviços contratados pelo poder público, que utilizam quaisquer tipos de veículos para as mais diversas atividades, que são remuneradas por quilômetro rodado, por metro linear,
por hora trabalhada ou por roteiro estimado, devem estar equipados com rastreamento e monitoramento dos percursos e paradas realizadas em serviços e determina a comprovação fotográfica dos serviços realizados. Segundo Hanzi, as tecnologias disponíveis de ampla utilização da iniciativa privada devem também ser incorporadas ao setor público. Nesta terça-feira tem nova sessão da Câmara de Vereadores de Lajeado e você acompanha aqui na programação da TV Informativo na noite da quinta-feira. E o Estado assinou protocolo de intenções para a instalação de 3 empresas aqui no Rio Grande do Sul. Leonardo Souza acompanhou a solenidade da assinatura. Um protocolo de intenções com 3 empresas que se instalarão no Rio Grande do Sul foi assinado nesta terça-feira no Palácio Piratini. O investimento inicial previsto nos 3 empreendimentos é de 48 milhões de reais, gerando 230 novos empregos. Um trabalho proativo e indo ao encontro de todos aqueles investimentos, seja pequeno, médio ou grande, que desenvolva, que gere emprego, que dê uma condição diferenciada para o Estado. Nós não estamos medindo esforços para efetivar e aí, na verdade, a partir da retomada do desenvolvimento, ajudar a minimizar a crise financeira do Estado. A multinacional de trilhos Rail Investment pretende se instalar em Cacequi, na região central, ainda este ano. A empresa irá produzir dormentes metálicos térmicos, onde são fixados trilhos da malha ferroviária. Nós já temos uma larga experiência com essa parte de investimentos e uma péssima com a parte de burocracia. E foi uma surpresa muito positiva aqui no Rio Grande do Sul, principalmente através do objeto que é a Sala do Investidor, a agilidade que eles dão no processo. Acho que isso é fundamental para a recuperação, não só do estado do Rio Grande do Sul, mas como o Brasil como um todo. Outra empresa a se instalar no Rio Grande do Sul é a Multiplast, que projeta construir uma fábrica de descartáveis plásticos em Osório, no litoral norte. E em Rio Grande, uma fábrica de módulos fotovoltaicos para a geração de energia solar deve ser implantada pela empresa Provento. O ato ainda marcou a reserva de área para a empresa Géfico Logística do Brasil se instalar em Guaíba. Os empreendedores nos ensinam, mas também nos animam e nos inspiram a fazer mais. Quero desejar a todos sucesso nos seus empreendimentos. A vitória de todos os setores é a vitória do nosso Rio Grande. O crescimento nos une e deve sempre nos unir. O plantão social da Acordar Treinamentos está disponível para as famílias que não puderam comparecer na última reunião do programa Minha Casa Minha Vida, realizada no dia 30 de julho, e queiram tirar as suas dúvidas, receber orientações e acolhida. Localizado nas dependências da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, o plantão mantém atendimento pela manhã das 8 às 11h30 e na tarde da 1h30 até às 4 horas, de segunda a quinta-feira. Às sextas-feiras, o atendimento é das 8 da manhã às 2 da tarde, sem fechar ao meio-dia. E o governador José Ivo Sartori criou um grupo técnico para enfrentar a crise financeira do Estado. Andréa Martins traz as informações. Após reunir-se com representantes dos poderes Judiciário e Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública, nesta segunda-feira no Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori concedeu entrevista coletiva sobre a realidade financeira do Estado. Nós resolvemos, para justamente abraçar esta causa, trabalhar conjunta e coletivamente com um grupo técnico que nós chamamos de comitê técnico, com 2 representantes de cada órgão e de cada poder, para justamente olhar toda a realidade financeira do Rio Grande do Sul e trabalhar para encontrar as alternativas e as saídas que são necessárias. Tinha muita gente que não acreditava até hoje, ou até sexta-feira, de que esta seria, que não seria a necessidade que nós tínhamos aí. Vamos trabalhando, vamos continuar trabalhando. Isso representa também uma oportunidade de muita harmonia entre os poderes, cada um com a sua autonomia, cada um com a sua liberdade e com a sua disposição de prestar o serviço que presta. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Condica de Estrela, publicou nesta segunda-feira a resolução que homologa os nomes dos candidatos aprovados no processo eleitoral
para o Conselho Tutelar do município. Dos 34 inscritos, 25 fizeram a prova escrita, dos quais 19 foram aprovados. No próximo dia 12 será divulgada a relação dos delegados, representantes das entidades que terão direito a voto, assim como os nomes dos mesários e escrutinadores. A votação para definir os conselheiros ocorre no dia 4 de outubro, da 1h30 até as 5 da tarde, na Câmara de Vereadores. Serão escolhidos 5 titulares e os demais, por ordem de votação, serão suplentes. Os aprovados são Adeli José Bax dos Santos, Alexandre Martini, Angélica De Vitti, Antônio Santiago da Silva, Carlos Vieira Borges, Daiana Santos Lencina, Elda Blankheimer, Gisele Patrícia Guimarães Stil, Yara Terezinha Gribler, Jorge Scherer, Marcos Alexandre Kaiser, Maria Antonieta Arenhardt, Maria Helena Gottens, Norma Stroyer Diedrich, Paulo Roberto Martins, Roberto Júnior Silveira Bayon Vasconcelos, Rosane Bonenberger, Vanduir Lape da Silva e Vanessa Beppler. Os governadores brasileiros se reuniram para falar do projeto sobre o uso dos recursos dos depósitos judiciais. Quem traz a informação é Priscila Machado. E segundo o projeto de lei complementar que libera o uso dos depósitos judiciais, 70% dos recursos podem ser utilizados pelos estados seguindo uma hierarquia para pagamentos de precatórios, pagamento de dívidas, previdência e também para o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas. 30% desses recursos devem ser preservados, como explicou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Nós somos favoráveis à sanção da lei. Essa é uma lei muito importante, que de um lado ela vai preservar os depósitos judiciais, 30% dos valores ficam depositados, nunca pode reduzir de 30%. Se em algum momento reduzir de 30%, os estados têm 48 horas para recompor esses valores. São depósitos em que o Estado é parte, ou tributários ou administrativos, e esse recurso é muito importante. Segundo o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a reunião entre o governo federal e os governadores, na tarde desta segunda-feira, chegou a um entendimento sobre o tema. Chegamos a um bom entendimento dos pontos essenciais, que deve possibilitar a sanção pela presidente, apenas eventualmente com alguns vetos técnicos. Na semana passada, em reunião com governadores de todo o país, a presidenta Dilma Rousseff já havia indicado a continuidade das discussões para a liberação dos depósitos judiciais. A Secretaria de Saúde definiu que a partir desta segunda-feira, os moradores do bairro Floresta, além de serem atendidos pela Estratégia da Saúde da Família do bairro São Bento, poderão também ser atendidos na Unidade Central de Promoção da Saúde, o Posto do Centro. A determinação é por período experimental de 30 dias. Após, serão realizados ajustes para melhor adaptar o atendimento à população. A medida, segundo o secretário da Saúde, Vladimir Schwingel, visa atender uma reivindicação local, considerando que a população que depende do transporte público tem poucas alternativas de chegar ao posto do São Bento. Os moradores continuam vinculados ao posto de São Bento, mas podem também consultar no centro e na unidade de pronto atendimento, a UPA, que tem atendimento 24 horas, ampliando as suas possibilidades. E a Semana Mundial do Aleitamento Materno foca em mulheres que trabalham e amamentam. Veja com Ana Gabriela Salles. Aos poucos, elas foram chegando e se acomodando ali mesmo no gramado, acompanhadas de fofuras como o pequeno Pedro, de 9 meses, ou ainda dos gêmeos João Lucas e Luana. O Isaac, de 11 meses, só queria saber de explorar o ambiente. Mas todas essas mães se reuniram no último sábado com o mesmo propósito: amamentar. Não é fácil, porque a gente precisa de apoio, mas a gente precisa mais ainda acreditar na gente, no poder do nosso corpo. Então, eu acho que a hora do mamar é importante por isso. A gente está aqui mostrando que, olha, é difícil, mas você pode.
Benefícios o leite materno tem de sobra. Segundo o Ministério da Saúde, ele ajuda a proteger contra várias doenças. A criança que mama no peito, além dela ser uma criança mais sadia, ela vai ser um adulto mais sadio. Por quê? Ela tem menos risco de ser obeso, de ter hipertensão, de ter diabetes. Consequentemente, ela vai ser sadia. Sendo sadia, tem menos problema de saúde, sobrecarrega menos o país. Aí assim a gente vai. Então acaba que a amamentação é uma coisa que é um benefício para todo mundo, não só para a criança. O ato simbólico da Hora do Mamaço aconteceu em Brasília e em outras 50 cidades do país para celebrar o Dia Mundial da Amamentação. Acho importante esse monte de mãe aqui, esse monte de pai aqui, para a gente tentar acabar com esse preconceito. Esse mesmo ato vai se repetir em todo o país na próxima quinta-feira, dia 6 de agosto. A ideia da Semana Mundial de Aleitamento Materno é sensibilizar as mães e toda a sociedade para a importância da amamentação. Quando a gente junta as mães, né, e aí se conta da dificuldade que algumas passaram em amamentar, né, tem toda aquela empatia e vê o que acontece com ela também, ela não está sozinha. São técnicas, né, que existem para ensinar a amamentar, a mãe e o bebê tem que aprender, né, para poder ser um momento prazeroso e durar aí alguns anos, né, como a OMS recomenda, 6 meses exclusivo, né, sem alimentação e 2 anos ou mais de aleitamento materno. A semana mobiliza mais de 170 países e este ano tem o foco nas mulheres trabalhadoras que amamentam. A gente precisa de apoio, principalmente para as mulheres que trabalham, porque na hora que a gente volta a trabalhar, tem uma certa dificuldade, né, das empresas em colaborarem com a gente. Por exemplo, se os bebês devem ser amamentados até os 6 meses, algumas empresas dão a licença maternidade até os 4. Aí você tem que fazer a ordenha do leite e nas empresas não tem local apropriado. No Brasil, por lei, desde 2008, as empresas podem oferecer a licença maternidade de 180 dias, ou seja, 6 meses de dedicação exclusiva ao bebê. Em 2010, o Ministério da Saúde também regulamentou as salas de apoio à amamentação no trabalho. Para a coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal, essas e outras medidas são avanços que fazem a diferença no Brasil. Nós temos a CLT, que tem 4 meses de licença, e fora isso, essa mãe tem 1 hora, né? Meia hora em cada horário de serviço, até o 6º mês, para poder manter a amamentação do seu bebê. Tem muitos países que nem isso tem, né? Essa mãe não tem direito a nada. Ganha bebê e volta a trabalhar. Aqui na região, a Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo realizou atividade especial sábado em Lajeado e tem programado uma nova edição para a próxima sexta-feira em Encantado sobre o tema amamentação. E foram conhecidas nesta segunda-feira as propostas das 10 empresas concorrentes na licitação de construção e ampliação do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores, situado no bairro Conventos, em Lajeado. Após a avaliação realizada pela Comissão de Licitações, a empresa Pinot Engenharia Limitada de Encantado apresentou a melhor proposta. O valor orçado da obra é de R$ 154.221. Ficou abaixo do valor orçado pelo município, que seria R$ 185 mil para a construção de mais 19 baias para abrigo dos cães. Atualmente, o canil municipal possui 14 baias e mais 5 casinhas que abrigam 90 animais. Não houve contestação por parte das demais concorrentes. Mesmo assim, conforme previsto em lei, foi aberto o prazo de recurso por 5 dias úteis. O período, que foi da terça passada até a segunda-feira, no dia 10. Passado este prazo, a ata do certame será encaminhada para avaliação e homologação do prefeito Luiz Fernando Schmidt. A previsão do início da obra é ainda no mês de agosto. A licitação para oficializar as empresas que prestarão serviço de limpeza urbana passa por julgamento no pedido de recurso por parte de 2 concorrentes. O prazo encerrou na última sexta-feira e o recurso será avaliado pela Comissão de Licitações. Se a contestação for procedente, poderá haver mudanças nos nomes das empresas que prestarão o serviço de limpeza urbana. Caso contrário, permanecem as vencedoras e a ata final seguirá para a homologação do prefeito Luiz Fernando Schmidt. Com a abertura dos envelopes contendo as propostas,
Num primeiro momento, ficou definido que a Compacta Blocos de Concreto Limitada de Estrela deve receber R$ 193.500 para a coleta do lixo e R$ 32.800 para a coleta seletiva. A consultora Seidel Edeitos Limitada, aqui de Lajeado, apresentou a melhor proposta para a varrição urbana e receberá por mês R$ 120.615 pelo serviço. E os grupos de pesquisa no Brasil têm aumentado 28,7%. Veja com Rafael Gasparotto. No Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, trabalha um dos 525 grupos de pesquisa da instituição. Os cientistas desenvolvem nanoestruturas, unidades com o tamanho de 1/1000º de metro, que são usadas para tratar de forma específica células responsáveis por uma doença. Os pesquisadores deste laboratório estudam a nanobiotecnologia em tratamentos contra o câncer. A técnica usa uma quantidade de medicamentos até 200 vezes menor que o método convencional, o que reduz efeitos colaterais. Qual a vantagem disso? No caso do câncer de pele, por exemplo, o tratamento hoje, na maioria das vezes, é cirúrgico. O paciente vai lá, retira o câncer de pele, tem que se internar pelo menos um dia, etc. Com isso, com o tratamento que nós estamos desenvolvendo, o paciente vai no ambulatório, chega de manhã e no máximo no final da tarde volta para casa. Normalmente uma única aplicação é suficiente para tratar esse paciente. Tratamento ambulatorial, o paciente não precisa ficar internado, diminui custo e muito menos riscos para o paciente. O 10º censo do Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil revela que existiam mais de 35 mil grupos de pesquisa no país em 2014, um aumento de quase 30% em relação ao censo de 2010. Eles estão localizados em 492 instituições e envolvem mais de 180 mil pesquisadores e cerca de 307 mil estudantes de graduação e pós-graduação. O levantamento é realizado desde 1993 pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele é um instrumento poderoso de planejamento e gestão. Ele auxilia não só as pessoas individualmente, ao aluno, ao pesquisador, mas também as instituições como um todo, os grupos, trabalharem em rede, se conectarem. E ele também é muito importante para a questão da definição de políticas de Estado, de planejamento de governo. Rita Scardini aponta a participação feminina como um dado importante do censo de 2014. 50% hoje é mulher, 50% homem. Se a gente fizer uma comparação com o ano de 1995, por exemplo, a participação das mulheres era 38% nos grupos de pesquisa. Hoje está em 50%. Então, isso é um dado importante a ser observado. Uma outra questão importante é a questão da desconcentração regional. Se a gente olhar, apesar de ainda haver uma concentração da região sudeste, se a gente pega a região norte, nordeste, centro-oeste como um todo, a gente pode observar uma evolução significativa na participação dessas regiões no contexto do número de grupos de pesquisa existentes. A manhã de segunda-feira foi um marco na vida de mais 29 famílias que residem nos bairros Santo Antônio, Jardim do Cedro, Morro 25 e Conservas. Elas receberam oficialmente as escrituras dos imóveis onde residem, algumas há mais de 40 anos. O prefeito Luiz Fernando Schmidt, o vice Vilcinho Jacques e a secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Ana Rixiegel, fizeram a entrega desta documentação. O prefeito destacou a importância da entrega das escrituras para as famílias. Diz que a regularização dos imóveis, como nunca foi tratado antes, oferece oportunidades a todos e prioriza o atendimento àqueles que mais precisam. É a linha que está seguindo e que busca, com isso, garantir a segurança habitacional. O vice salientou o direito das famílias à conquista da casa própria e vislumbrou alguns benefícios da regularização, como a possibilidade de acesso a empréstimos para ampliação do prédio ou manutenção da área e o término do pagamento de valores referentes a aluguel e outros encargos. Até o momento, o município já regularizou 52 imóveis, sendo 26 em 2014 e 26 em fevereiro de 2015, beneficiando moradores dos bairros Morro 25, Igrejinha, Conservas, Jardim do Cedro e Santo Antônio. E o evento Teste marca as provas classificatórias do triatlon e paratriatlon no Rio de Janeiro. Veja na matéria da TV NBR.
No domingo, a prova começou com 1,5 km de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida, no menor tempo possível. Na prova, os 150 competidores de 25 países disputaram 6 vagas olímpicas, sendo 3 para homens e 3 para mulheres. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Espanha, França e África do Sul se classificaram. Para a organização do evento, os testes que tiveram início no sábado com para-atletas foram bem-sucedidos. Estou muito feliz de poder testar a integração com os nossos parceiros do governo. E o segundo ponto alto são os voluntários, esses guerreiros que ajudam a gente a fazer tudo isso aqui acontecer. Motivado, engajado, isso é muito legal, muito bom para a gente como um balanço total. E quem participou da prova elogiou a organização da competição. Foi a organização, uma das provas mais organizadas que eu já vi. O Rio está de parabéns, a organização da prova está de parabéns. A torcida local está de mais parabéns ainda. A Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, com a Associação dos Municípios do Vale do Taquari, estão promovendo uma capacitação para políticas públicas da pessoa idosa e fundos da pessoa idosa. O encontro acontecerá no próximo dia 13 de agosto, na sede da ANVAT, em Estrela, das 8 da manhã até o meio-dia. O encontro, sem custo para os participantes, será coordenado pelo professor Leonildo Mariani, da Coordenação de Políticas de Atenção à Pessoa Idosa da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. O número de vagas é limitado e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail anvat@univates.br até o próximo dia 10. O gestor público, considerando o fato do envelhecimento, deve ter uma preocupação especial com a pessoa idosa. As políticas nacional e estadual servem como base na construção de uma política municipal. Os municípios, ao criarem o fundo e o Conselho da Pessoa Idosa, podem conseguir doações sem necessidade de recursos no orçamento, destacou o professor Mariani. E a Biblioteca do Sesc Lajeado, na Rua Silva Jardim 135, realiza durante o mês de agosto ações de volta às aulas. Novidades e promoções como espaço Livros que Viraram Filmes e sorteio de brindes fazem parte das atividades. Os sorteios são válidos para os clientes que devolverem e renovarem seus empréstimos de livros e revistas em dia. Além disso, recentemente, a biblioteca recebeu diversas obras nos gêneros do romance, literatura infanto-juvenil, estrangeira e brasileira. Títulos como 50 Tons de Cinza, Morte Súbita e as Crônicas de Gelo e Fogo já podem ser conferidos no espaço, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e na parte da tarde, da 1h30 até às 6 horas. A biblioteca ainda conta com consulta à internet, acesso a revistas, gibis e jornais. Mais informações sobre a biblioteca e outros serviços oferecidos pelo Sesc no município podem ser obtidas junto à unidade ou pelo telefone 3714-2266. E veja agora como será a quarta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta quarta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E nessa quarta-feira segue a instabilidade, pelo menos na região centro do estado. Essa massa de ar frio está concentrada, represada na região centro, o que faz com que a chance de chuva aumente um pouco mais nessa quarta-feira. A previsão é que pode chover até 18 milímetros em chuvas esparsas, que são aquelas pancadinhas durante o dia. Pode ter períodos de sol também e períodos de nublado. É aquele dia que faz de tudo um pouco aqui na região do Vale do Taquari. As temperaturas também não sobem muito. Aquele calor dos 30 graus do fim de semana deu uma trégua. As máximas não ultrapassam a casa dos 20 graus nessa quarta-feira na nossa região. E o tempo segue instável, mas a boa notícia é que na quinta-feira a tendência é de tempo seco para o Vale do Taquari. Mas vamos ver como ficam as temperaturas aqui nos nossos municípios. Em Lajeado, a quarta-feira amanhece com sol e nuvens e pode ter pancadas de chuva durante o dia. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima alcança os 22 graus à tarde.
Na cidade de Teutônia, sol, nuvens e chuva também, não necessariamente nessa mesma ordem. A mínima prevista para quarta-feira é de 15 graus e a máxima chega aos 20 graus em Teutônia nesta quarta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. O governo do estado, em parceria com o governo de Estrela, realiza a primeira edição do Dia Estadual do Peixe. O evento contará com palestras técnicas, apresentação de casos de sucesso e com o lançamento do programa gaúcho voltado para a piscicultura. No dia 23 de outubro, Estrela receberá piscicultores, técnicos da área e representantes de dezenas de municípios do Rio Grande do Sul, onde a piscicultura já é uma realidade, para o primeiro evento dedicado exclusivamente ao pescado. O município foi escolhido por ser destaque na região com a Feira do Peixe, que ocorre a cada 2 semanas na Praça Henrique Roller. Anualmente, conforme o secretário da Agricultura de Estrela, José Adão Brown, são comercializadas 10 toneladas de peixe, especialmente carpas. A feira deverá ser um dos casos de sucesso apresentado no dia, juntamente com outras iniciativas que deram certo, como o Caminhão do Peixe de Santa Maria. Ao meio-dia, os participantes poderão saborear pratos à base de peixe, com ingressos por adesão. O restante da programação é sem custo. Na última semana, representantes da Emater Ascar, da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, do Ministério da Pesca e do Governo de Estrela reuniram-se para tratar dos preparativos para o evento. Para o secretário Brown, assim como o Dia Estadual do Porco, o Dia Estadual do Peixe será um marco para todos os criadores gaúchos. E este foi o Redação Informativo desta terça-feira, 4 de agosto. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na quarta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.